minutinho. Felipe está perguntando sobre o questionário, o formulário, né, que você está falando. Eu mando sempre no grupo, gente, tá? Igual eu falei, vou repetir novamente. Não esqueçam, o formulário tem que ser preenchido, tá? São questões relacionadas à aula, tá? Que garantem a presença de vocês, tá? Então, não deixem de responder, né, os formulários. Eu sempre envio algumas horas ou uma hora depois da aula, ou no máximo na manhã seguinte, certo? E o formulário está relacionado à aula. Ah, mas eu não assisti. Mas aí no grupo, junto com o formulário, eu envio os 2 vídeos gravados, né, de 40 minutos, que foram gravados durante a aula. Então dá para responder, é só assistir como se fosse a aula, tá bom? Aí assistiu, consegue responder, beleza? Então vamos lá. Nós paramos, deixa eu colocar no slide aqui. Só um minutinho. Nós paramos, foi justamente aqui, não, foi um antes desse aqui, foi esse aqui mesmo, né? Então eu estava falando justamente sobre a eletricidade, não é isso? Onde nós falamos sobre o átomo, tá? O átomo, não estão ouvindo? O que não está ouvindo aí? O Felipe, Alexandre, ninguém está ouvindo a aula? Como que já voltou? Está ouvindo então? Então, beleza, então. Tá. Então, voltando a falar aqui, né? Onde nós paramos. Deixa eu pôr para gravar aqui, não sei se eu já pus, já pus. Então, nós estamos falando sobre o átomo, né? Relembrando rapidamente aí que tudo que ocupa lugar no espaço é considerado matéria, né? Então, 2 corpos, né, não ocupam o mesmo espaço, né, no mesmo lugar. Isso aí devido à massa corporal, né, a massa da matéria, né? E a matéria ela é constituída pelas partículas, pequenas partículas chamadas de átomos, igual nós falamos agora há pouco aqui. Tá bom? E os átomos, eles por si, eles são constituídos pelas partículas deles, né? Que é o elétron, próton e nêutron. Como eu falei com vocês, são partículas que possuem cargas elétricas. É por isso que a eletricidade é um fenômeno natural que possui cargas elétricas. Tá bom? Então, o átomo possui essas partículas, todas elas com cargas elétricas. Por isso que nós temos a eletricidade como cargas elétricas naturais, um fenômeno natural. Tá bom? E aí aqui está falando justamente isso, né? Que os átomos eles constituem um núcleo contendo prótons carregados com cargas elétricas positivas. Então tá aqui, ó. O próton, eles estão no núcleo do átomo, ok? E carregados positivamente, né? Com cargas elétricas positivas, ok? E os elétrons, eles são o quê? Estão carregados também, só que com cargas negativas. E ficam, olha aqui a importância disso, ó, ficam orbitando em torno do próton, que está no núcleo aqui. Igual esse desenho aqui, né? Está dando uma ilustração aqui, ó. Que o elétron, negativamente, ele fica orbitando, né? Fazendo movimentos circulares em torno do próton, tá? E em torno também do nêutron. Vocês estão vendo aqui, ó. Próton e nêutron ficam no núcleo, beleza? Os prótons normalmente permanecem no núcleo, né? E os elétrons, eles podem se mover de átomo para átomo, então eles podem modificar. Como eles ficam orbitando em volta do núcleo,
e a matéria é constituída por vários átomos, né? Muitos átomos, e aí os elétrons eles podem se mover, né? Se movimentar de átomo para átomo, permitindo assim através do quê? Que eles fluam, né? Entre os materiais condutores. A gente vai aprender isso mais à frente um pouquinho aí, tá? Um exemplo, né? Os metais que conduzem bem, né? A eletricidade, ok? Então vamos completar um pouco mais, né? Reforçando então, o elétron é a carga negativa, então o próton é a carga positiva, tá? E então o elétron ele fica o quê? Girando ao redor do núcleo do átomo, beleza? Em trajetórias concêntricas, denominadas órbitas, né? Ou seja, né? Orbitando em volta, né? Circulares. E o próton ele está no núcleo do átomo, beleza? E falando do nêutron, que também fica no núcleo, ok? O nêutron, ele é o quê? Ele é uma carga neutra, ou seja, ela é nula, né? Zero. Fundamental para ter o equilíbrio, né? O balanço aí entre o elétron e o próton, tá? Então, no seu estado natural, né? Um átomo, ele sempre vai estar em equilíbrio, ou seja, contendo o mesmo número de prótons e elétrons, tá? E o nêutron mantendo esse equilíbrio, né? Com valor nulo, zerado, beleza? Então, assim, normalmente é assim que o átomo, né, se constitui, beleza? Mas aí, o que acontece, gente? Foi descoberto, né, através de estudos, através de físicos, né, que estudaram antigamente na história, né, que existiu, grandes físicos, eles estudaram e descobriram que o átomo, quando ele tem um desequilíbrio em suas cargas elétricas, né, especificamente chamado de diferenças de potencial elétrico, vamos parar aqui, diferenças de potencial, que é o famoso, já aprendeu muito na escola também, o famoso DP, que é a diferença de potencial. Essa diferença de potencial é o quê? É gerar uma diferença entre as cargas, né? Que elas têm que ter o equilíbrio. A partir do momento que não tem esse equilíbrio, vai ser gerado uma diferença de potencial. O que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Vai estabelecer uma corrente elétrica. Tá? Mas o que é isso? O que seria essa corrente elétrica, né? Mediante a transformação adequada, é possível obter que tal energia mostre-se em outras formas, né? De uso, né? Como através de luz, através de movimento, através de calor, né? E nada mais é do que corrente elétrica é você gerar, você criar uma movimentação dessas cargas elétricas estabilizadas. Você faz você dá uma, uma atividade de movimentação para elas, né? E aí nós chamamos de corrente elétrica, beleza? Só que aí o que Professor, acontece? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? professor, Alguma dúvida? eu. Hum, O senhor pode dar um exemplo de energia elétrica de luz, movimento e calor? não entendi? O senhor pode dar um exemplo de luz, movimento e calor de energia elétrica? Sim, nós vamos na sequência aqui, ó, tá? Na sequência da aula aqui, beleza? Ah, Só aguardar um beleza. pouquinho aí que a gente vai chegar aí. Ô, Davi, Hum, deixa eu perguntar ao senhor, só para tirar uma dúvida aqui. Tá uhum. falando assim, o que é a energia elétrica, esse DDPI? Aí, não, está falando assim, corrente elétrica é a luz em movimento ou calor, segundo elementos da carga, mas como assim? Então, Só é que para tirar minha dúvida aqui.
Tá, eu tô explicando aqui ainda, gente. Eu não terminei, eu não acabei o. Eu não concluí a explicação, Tranquilo. tá? Espera um pouquinho aí. Deixa eu Tá, acabar a explicação, aí vocês tiram as dúvidas de vocês, tá bom? beleza. O que eu estou explicando aqui para vocês que vou voltar novamente, tá? Vou voltar, vou falar bem com calma aí para vocês memorizarem. O que eu estou explicando aqui, a princípio, foi sobre o átomo, correto? Todo mundo entendeu sobre o átomo? Que tem as cargas Sim. elétricas, né? Correto. Então, a carga elétrica negativa, que é o elétron, a carga elétrica positiva, que é o próton, e a carga neutra, que é o nêutron, que dá o equilíbrio Entendi. ao elétron e o próton. E, Sim. normalmente, é isso aí que é a explicação que eu estou ainda. Normalmente, o átomo ele tem o equilíbrio. Beleza. Só que aí, o homem descobriu o quê? Que ele, tirando esse equilíbrio, tá? A diferença de potencial é tirar esse equilíbrio. Beleza? Tirando esse equilíbrio de cargas elétricas entre o próton e o elétron, vai gerar o quê? Vai gerar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio faz com que os elétrons e os prótons se movimentem, eles modifiquem de lugar. Exista uma movimentação, tá? E aí essa movimentação é chamada de corrente elétrica. Então, a princípio, até aí, só isso, tá? O que eu falei aqui embaixo, tá? O que eu falei aqui embaixo, que essa atividade que o homem criou, né? Em fazer em usar essa ideia de diferença de potencial, foi através de formas, né? Como formas de criação dessa energia, que é através de luz, movimento e calor. Tanto que me perguntaram aí para dar exemplo, que é o que vai ter daqui para frente, né? Nos outros slides aqui. É só vocês aguardarem aí. Agora, no que eu já expliquei, aí vocês podem perguntar qualquer coisa aí, porque aí nós já terminamos. Sobre o átomo, nós concluímos. Tá? Aí o que eu passei fora do átomo é só isso, que é essa geração, gerar a diferença de potencial. O homem descobriu isso, que gerando essa diferença de carga elétrica entre o próton e o elétron, vai causar o quê? Vai causar uma movimentação. Tá? Isso aí foi descoberto pelo homem, né? Por um físico na época, né? E o que acontece? Essa movimentação eles deram o nome de corrente elétrica. Beleza? Até aí, ó. Calma lá, tá? Posso continuar? Alguém quer fazer uma pergunta em cima disso aí? Entendi. Pode ir? Pode ir para continuar. Beleza. Aí o que acontece? Aí nós temos aqui essa pergunta, né? Que vocês deram a observação. O que é energia elétrica? Gente, a energia elétrica ela vai estar ligada justamente com isso daqui que eu destaquei aqui embaixo. Tá bom? Então, igual eu falei com vocês, o homem descobriu que a gente conseguimos, que nós conseguimos fazer a movimentação das cargas elétricas, gerando a corrente elétrica. Isso aí foi uma descoberta. Outra descoberta foi o quê? Eles estudaram para utilizar a eletricidade do átomo para gerar grande quantidade de energia elétrica, certo? Porque aí, gerando grande quantidade de energia elétrica, o que o homem poderia fazer? O homem poderia fazer o que nós temos hoje. Nós temos energia elétrica espalhada pelo mundo aí. Beleza? Não mandou a 30? Só marca só um minutinho, fazendo favor. Tô só estudando aqui, só. Você marca aí. Então, Você gente, tá com muita energia coisa. elétrica nada mais é Então do que marca então que não eletricidade, vai. tá? A energia elétrica nada mais é do que eletricidade. Só que o quê? É grande quantidade de eletricidade. É a energia elétrica. Então, a energia elétrica é o quê? É gerada pelo homem. Beleza? E aí o homem estudou várias maneiras, né? Várias maneiras
de gerar essa grande quantidade de energia elétrica, tá? Através dessas formas aqui, ó, que está em destaque aqui embaixo, que é o que nós vamos passar à frente aqui agora. Tá bom? Só um minutinho aqui. Vamos lá. Aí. Então, a energia elétrica, ela é obtida de várias formas pelo homem, né? O homem inventou várias maneiras de fazer com que a eletricidade aumentasse, gerasse em grande quantidade, tá? E quais foram essas maneiras? Aí eu coloquei só em destaque aqui, a gente não precisa aprofundar também, né? É só por questão de curiosidade, igual, não sei quem que perguntou aí, teve a curiosidade de perguntar, né? O que seria isso, né? Justamente são usinas, ó. São usinas que utilizam de algum processo, ó, né? Utilizando água, utilizando calor, utilizando gerador, e aí eles fazem com que a eletricidade, ela seja, através desse processo, ela seja totalmente ampliada. E essa eletricidade, ela vira o quê? Ela vira uma grande quantidade de energia elétrica para ser distribuída pelo mundo aí. Beleza? Aí nós temos exemplos de termoelétricas, igual vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Exemplo de termoelétrica, né? Que é utilizado o aquecimento da água, né? Beleza? Temos aqui também a hidroelétrica, que é através de movimentação, tá? Através igual estava lá na frente, lá, ó, através de movimento, beleza? Então, sim, são várias maneiras que o homem criou para fazer com que essa eletricidade fosse o quê? Aumentada, né? Amplificada, né? Gerando grande quantidade de energia elétrica para abastecer, né, o mundo todo aí. Aí nós temos também exemplos de eólicas, né? Que elas são as mais recentes possíveis aí, que elas utilizam da movimentação de hélices, né? Para gerar, ó, né? Para gerar o calor também, o atrito, né? Fazer também com que seja gerado grande quantidade de eletricidade, de energia elétrica. Tá? Temos também as termonucleares, que também utiliza do aquecimento, porém é do aquecimento da água junto com um material químico, né, que é o urânio, beleza? Então, assim, são várias maneiras que o homem descobriu de pegar a eletricidade, que é um fenômeno natural, e gerar eletricidade em grande quantidade, né? Grande quantidade de energia elétrica. Tá? Então, energia elétrica nada mais é do que isso. É uma grande quantidade de eletricidade gerada pelo homem. Deu para ficar claro agora aí, essa parte? Tranquilo, Beleza? entendi. Agora, Beleza. completando o assunto, aí vem novamente a corrente elétrica, né? Porque agora nós sabemos que a corrente elétrica ela em movimento, né? É a eletricidade, é a energia elétrica em movimento. Então, foi duas descobertas do homem, né? Foi a corrente elétrica, correto? E foi a grande Correto. fonte de geração de energia. Então, o homem criou as grandes usinas para gerar grande quantidade e descobriu também que, gerando a diferença de potencial, essa grande quantidade de energia elétrica, elas iam o quê? Se movimentar nas redes de distribuição, ó, nas redes elétricas, né? Aqui, ó. Isso aqui é justamente para quê? Para a corrente elétrica, para ela se movimentar. Ah, Beleza? entendi. Beleza. Né? Então é isso. Aí, novamente, só para reforçar aqui para vocês. Novamente falando sobre a corrente elétrica, né? Então são cargas elétricas negativas, né? Ou seja, os elétrons que se movem, tá? Respondendo a pergunta acho que o Adair perguntou aí, né? Em questão do próton, o próton ele se mantém no núcleo do átomo, né? Quem se movimenta, quem que troca de posições, né? São os elétrons. Mas eles só fazem isso quando eles estão, digamos assim, na palavra bruta,
quando eles estão de sobra, né? Sobrando. Ou seja, quando eles estão elevados, acima, né? Tem maior quantidade do que a carga positiva, que é o próton. Quando tem elétron sobrando livre, ele sai e procura neutralizar, né? Em outro átomo. Beleza? Então é por isso que o homem descobriu. Vamos tirar o potencial, né? Vamos criar a diferença para fazer justamente para o elétron se movimentar. A ideia é essa, né? Que ele se movimente para chegar a energia elétrica em nossas casas. Beleza? Através do quê? Beleza, Através dos condutores, né? Que são os fios e cabos elétricos, né? entendi. Devido justamente a essa diferença de potencial. Tá? Então é isso. Então, normalmente o condutor é feito de um material metálico, que são geralmente os melhores condutores, né? Porque por natureza também o metal ele já possui maior quantidade de elétrons livres. Então isso aí acontece o quê? A eletricidade caiu no metal, né? Joguei uma eletricidade, uma carga elétrica no metal, ele já vai desestabilizar, porque lá já tem elétrons livres já. Então, automaticamente vai ter o movimento, né? O movimento vai ter a corrente elétrica. Beleza? Beleza, Davi. Entendi aqui. Então, tranquilo. Então, é aí que acontece. As cargas elétricas vão se movimentar, né? Através do condutor. E isso significa o quê? Significa corrente elétrica. Então, é praticamente quase que certo, né? Que a gente gerar uma carga elétrica e direcionar ela para um metal, é praticamente certo de que vai existir uma corrente ali, né? Devido aos elétrons livres. A carga elétrica ela vai se movimentar com certeza no metal. Tá bom? Alguém quer falar? Tá Agora bem. sim. Aí nós terminamos o assunto agora, tá? Agora, quem tiver alguma dúvida que ainda não entendeu, esse assunto da corrente elétrica, da energia elétrica e da eletricidade, nós fechamos aqui. Beleza? Eu já vou entrar em outro assunto. Então, quem tiver alguma dúvida aí agora, pode perguntar aí, pode tirar, porque aí eu concluí o assunto aí que a gente estava falando, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma Entendi. dúvida? Quando a gente pega, tipo assim, quando a gente pega um material, tipo, a gente vai abrir, se vamos supor, um computador, e aquelas plaquinhas que tem dentro são chamadas de uma corrente elétrica, né? Mas são, como é que ela é formada ali? Você está falando do quê? Dos componentes? É, Eu não entendi bem a sua pergunta. não, é assim, ó, Hum. um exemplo, né? Aí eu vou abrir um computador ou um Ah. telefone, né? Vamos supor. Aí a corrente elétrica que se passa através de um aparelho são chamados componentes, A corrente ela passa por porque todos os componentes. É uma placa, né? Nós temos uma placa principal, uma placa entende, central, é chamado placa. tanto no celular como no computador. É uma placa e nessa placa ela é chamada de placa de circuito. E essa placa de circuito Ah, ela é entendi. construída por todos os componentes eletrônicos. Aí o que acontece? A corrente elétrica ela passa por todos. Realmente ela passa por todos. Ela possui Ah, eu essa só estava com dúvida aí. essa placa de circuito, ela possui são chamados de trilhas. Essas trilhas são trilhas de metal, é onde passa a corrente, tá? Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Tá. A lâmpada é um material pobre de elétron, pois precisa se aquecer para conduzir energia. Não, a lâmpada ela tem a mesma coisa, né? Ela tem ela tem a condução dela, que ela tem um filamento interno, que é de metal, tá? E ela tem que aquecer, ela aquece justamente para ela poder emitir a luz, né? Só que aí o que acontece? Ela é fechada a vácuo para ela não
aquecer de uma forma a ter chamas, né? Mas ela tem a movimentação de elétrons, sim, nessa parte interna dela, né? Nesse material. Ok? Ok, Mais alguma pergunta? entendi. Eu tava só com dúvida mesmo, é só do negócio a respeito das placas mesmo. Beleza. Mas deu para entender que a explicação do senhor direitinho. Tranquilo, então. Então, vamos concluir aqui agora o assunto de hoje, né, para não ficar muita coisa, que é agora falando sobre a corrente elétrica, que nós já sabemos, então, né? Resumidamente, nós sabemos que a Sim, eletricidade é as cargas elétricas naturais, né, devido ao átomo. Então, a eletricidade são as cargas elétricas naturais. A energia elétrica é a eletricidade gerada em grande quantidade, a energia elétrica, que é gerada pelo homem, né? É a energia elétrica, é a carga elétrica em grande quantidade. E da energia elétrica, o homem também descobriu a corrente elétrica, que é colocar ela em movimento, né? Aí é chamado de corrente elétrica. É a energia elétrica em movimento. E agora, para concluir, nós vamos falar sobre os tipos de corrente elétrica. Existe mais de um tipo de corrente elétrica, tá bom? Quantos exatamente? 2 tipos, beleza? Então nós temos a corrente elétrica, não sei se vocês já ouviram falar, a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada, beleza? São os 2 tipos. beleza. E só que ambas, né, as duas, elas trabalham com o mesmo princípio, tá? É a movimentação do quê? De cargas elétricas. O que muda de uma para outra são o quê? São as suas características, tá bom? E essas características, elas são totalmente essenciais. Ah, mas como assim essenciais? A alternada, vamos falar sobre a alternada. Olha aqui que vocês estão vendo nesse gráfico aqui, ó. A alternada, ela tem um padrão, uma característica, que ela fica de forma oscilatória, ela oscila. Ela vai percorrendo pelo condutor, né, pelo cabo ou pelo fio elétrico. Justamente é ela que vem lá das usinas geradoras de energia elétrica, e aí sai para os cabos, né, para os fios elétricos das torres, é justamente a alternada que vem, e ela vem assim no condutor. Ela vem oscilando com carga positiva, máximo, carga nula, carga negativa máxima, depois volta de novo no nulo, e aí começa tudo de novo. Máxima, mínima, lá. Ela vai fazendo isso. Esse movimento ela não para, tá? Ela faz esse movimento cerca de 60 vezes por segundo, tá? Entre 50 a 60 vezes por segundo, esse movimento. Entre positivo, valor nulo, né? Neutro, e valor negativo. Ela vem fazendo essa movimentação. Beleza? Isso é uma das características. Beleza. A contínua, não. A contínua, ela é fixa, igual vocês estão vendo aí, ó. Tá? Ela não varia de uma carga para outra, positiva e negativa. Ela é uma carga fixa, com um valor fixo. Essa é a diferença da contínua para a alternada. Tá? Ué, mas por que tem que existir as duas, então? Né? Por que tem que existir a contínua e a alternada? Elas são bem diferentes, vocês viram aí. Pelo seguinte, porque o que nós vamos trabalhar, nós técnicos, na área de informática, o que nós vamos trabalhar vai ser com placas, né? Placas, componentes eletrônicos, diretamente com a eletrônica, que nós acabamos de ver que a eletrônica ela está totalmente ligada à informática. Então, os técnicos, nós como os técnicos que vamos trabalhar com isso, nós vamos entender o seguinte a partir de hoje, que todo componente eletrônico ele só trabalha com corrente contínua. Eu não consigo, os componentes eletrônicos não conseguem trabalhar com corrente alternada, tá? Queimaria tudo, tá? Não daria certo, beleza? O Kelvin tem uma pergunta aqui. Beleza. Pode fazer, Kelvin. Professor,
as duas correntes, elas fazem a troca de elétrons, né, no átomo. Isso. E, mas, ou não, a contínua, ela tá sempre... Mas as duas trocam, né? Porque para ir de positivo e negativo, a diferença é que os elétrons ficam mais elétrons, né? Para ficar mais, eu acho, negativa, né? E com menos elétrico, ela fica mais positiva, eu acho. É um Não, na negócio assim? verdade, a contínua, ela é gerada, né? Ela é gerada da alternada mesmo. Só que a única diferença é o seguinte: existem componentes da própria eletrônica que na hora que recebe a corrente alternada, ela, não, ela é chamada de semicondutor. Ela não permite que as duas cargas possam passar. Ela faz tipo uma seleção. Ela permite que apenas passa uma carga só, que no caso vai ser os elétrons. Ela deixa passar só a negativa. Ela deixa passar No só. caso, então, Ela tipo, ela no caso, seleciona. então, ah, no caso, então, as duas, quer dizer, a contínua, ela é tipo uma alternada, só que tem um aparelho que estabelece quem vai passar ou não, né? Ele retifica, na verdade, o nome certo é retificar. Ele retifica, permitindo a passagem de uma carga só. E aí, essa carga Ah, só que entendi. Mas, passa, ela permite o quê? Ela permite que ela fique fixa, não tenha oscilação, igual a alternada ela alterna. Porque essa alternância para mas, componente eletrônico não é bom. ah, mas originalmente ela é alternada também, né? Ela vem, a origem dela é da alternada. Aí tem um aparelho que deixa ela Isso. contínua. É esse Mas que aparelho componente que é aqui, esse ó. Quer mesmo? ver? Cadê ele? Aqui, ó. Os diodos semicondutores. É um componente eletrônico que faz essa seleção. Que todo aparelho celular, o computador tem, né? Tem. Só que o diodo, não confundam, não precisa preocupar por enquanto, porque o diodo não é a única atividade, a única tarefa dele é essa não, tá? Tem outras definições também. Uma delas é essa, Ah, entendi. beleza? Uhum. Então é isso. Beleza, então tá. Então, é igual eu falei com vocês. A contínua, ela existe devido a isso, porque os componentes eletrônicos, eles não conseguem trabalhar com a corrente alternada, tendo essa oscilação. Ela precisa de um valor fixo, né? Ou seja, uma carga positiva ou uma carga negativa fixa. Aí ela não vai ter essa alternância, beleza? E outro ponto importante que para vocês memorizarem bem aí, a corrente alternada, ela chega em nossas casas ou empresas, indústrias, ela chega geralmente num valor de tensão, né? O valor dela, que a gente vai aprender o que é essa tensão, mas por enquanto não precisa preocupar muito, mas ela chega em nossas casas com 110 ou 220, né? Ou nas empresas chega um pouco mais alto, nas indústrias principalmente, e ela chega nesses valores padrões. E esses valores padrões de 110, 220, os componentes eletrônicos também não suportam. Tá? Eles trabalham com no máximo 20, entre 10, 15, 20 no máximo. Né? E nas nossas casas a corrente alternada já chega a 110, 220. Beleza? Então o que acontece? Também na hora que é transformado para contínuo, além de se tornar um valor fixo, né? uma carga fixa, também ela vai passar a ter um valor fixo e um valor baixo. Tá? Um valor bem abaixo da alternada. É como se realmente selecionasse, né? Selecionasse uma única carga e com uma tensão, né? Um valor baixo para poder atender os componentes eletrônicos. Tá bom? Entendidos? Entendi. Deixa eu ver aqui o Adair está falando aqui. O componente chama retificador. No caso, o diodo, né? Ele faz essa retificação, beleza? Essa é a secundária ou primária. A energia que chega em nossas casas é alternada, né? É a alternada que chega com valores de 110, 220.
E a contínua é depois, né, que os componentes de retificação, o diodo, faz a seleção, né, a retificação, transformação numa carga única com um valor de tensão bem mais baixo, né, entre 5 volts, 10 volts, 15, no máximo 20. Tá? Porque os componentes eletrônicos podem somente usar essa corrente contínua. Pode falar. Por que que eles falam assim, é alta tensão? Como assim a gente vai se identificar em alta tensão na eletricidade? A alta tensão é Através de só uns um componentes. aviso de segurança, né? Ah, entendi. Alta tensão é um aviso de segurança quando é uma tensão perigosa para a gente, né? Digamos assim, que possa causar morte, né? Ou um choque muito violento na gente. Aí eles costumam colocar alta tensão, Tem entendeu? uns aparelhos que vem escrito É, fala assim, é proibido mexer na parte elétrica. é, Mas a gente corre algum risco? com certeza. Dependendo da voltagem da tensão que tem naquele componente, pode até te matar, né? Hum, Por exemplo, mas isso. no caso dos computadores, se o computador estiver ligado, a tensão do computador, como eu acabei de falar aqui, que são tensões baixas, né? De 5, 10, 15 volts. Aí, assim, para nós é inofensivo, né? A gente nem sente, entendeu? Então a gente não Entende? vai mexer com alta tensão, porque a tensão contínua são tensões baixas. Os componentes eletrônicos usam tensões baixas. Agora, a alta tensão é justamente para motores, para tomadas, né? Para coisas, né? Que não é o que a gente vai mexer. Aí são tensões mais perigosas. Que aí é a Ah, corrente o alternada também. telefone já é uma alta tensão assim, menor, né? O telefone, o É, com computador, né? certeza. É. Por causa O telefone é 12 que volts. a gente- Ah, entendi. Essas fontes que você usa para carregar e os carregadores que você usa, ela utiliza Sim. de 12 volts, contínua, 12 volts. É baixinho, Ah, não, então entendi. tá bom? Tranquilo. Se Então, eu gente, tava eu com vou, eu dúvida, é vou só. encerrar por aqui hoje, tá? Nessa parte Beleza. aqui que nós começamos a descobrir, né, sobre contínua, alternada, a diferença delas. A gente tem mais assunto para falar aqui sobre as duas, né? Na próxima aula a gente vai continuar para encerrar esse assunto. A gente já aproveita e faz a correção do formulário que eu vou mandar. A gente faz a correção do formulário, tá? E aí a gente termina e conclui esse assunto, beleza? Tem mais alguma pergunta aqui? Beleza. Bateria que chega em nossas casas. Uma bateria de carro, se ela é contínua. Não, a bateria de carro ela tem uma tensão mais alta, né? Na verdade, ela tem uma tensão fixa, mas ela alimenta com valores mais altos. Tá? Ela seria um tipo de contínua, mas mais alta mesmo, o valor dela. Tensões mais altas. E a bateria do celular, professor? Quando ele. Tipo assim, tem algumas baterias incha, às vezes chega